Não temas, ó meu servo Jacov, diz Yahweh, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras longínquas. Jeremias 30:10. Mesmo que tiveres sido expulso para as terras mais longínquas debaixo do céu, de lá Yahweh teu Elohim te trará de volta para te reunir como nação. Deuteronômio 30:4. As duas casas de Israel. Após invadir Samaria, Salmanassar, rei da Síria, levou cativas as 10 tribos pertencentes ao reino do norte de Israel. Não se sabe ao certo quantos anos duraram o cativeiro, mas sabe-se que em determinado momento da história, eles foram libertos. Mas para onde eles foram? O livro apócrifo de 2 Esdras nos dá uma dica. Essas são as 10 tribos que foram levadas prisioneiras de sua própria terra, no tempo do rei Oséias, a quem Salmanasar, o rei da Síria, levou cativas e as levou sobre as águas, e assim vieram para outra terra. Eles, porém, aconselharam entre si o seguinte: deixariam a multidão dos gentios e iriam para outra nação, onde nenhum homem habitou. Com a dispersão das 10 tribos do reino de Israel, cumpriu-se a profecia feita por Jacov na bênção de Menaxé e Efraim, aonde eles seriam uma multidão de nações.
As 10 tribos do Reino do Norte se espalharam aos 4 cantos da Terra. No continente da América do Sul, América do Norte, África, Europa, Ásia e Oceania. Alguns israelitas retornaram e permaneceram em Samaria. Porém, o reino da Síria levou para lá os seus habitantes pagãos, dando assim também início a uma mistura de nações. Esses, mais tarde sendo chamados samaritanos. Vamos analisar agora provas da presença israelita em vários cantos do mundo.我々が放送した衝撃の報告、それは日本史最大のミステリーだった。心5歳人がユダヤの神さんだという。なんと日本の神社にユダヤの神伝説があった。私は日本に来てからその文化や習慣がイスラエルと極めて似ていることに驚きました。ミステリーです。政府要人さえ驚くイスラエルと日本の共通点。さらにこれ見ていただきたいんですけども、ヘブライ文字とですね、カタカナひらがなの類似ということでね、例えば日本のですね「コ」というカタカナがねヘブライ文字とも似てる。あと「カ」「ト」という字も似てますし、日本語とヘブライ語の不可解な一致。これはただの偶然なのか。日本から遠く1万1000キロ、地中海東岸の国イスラエル国は長い間国を失うという悲しい歴史を持っている。日本では縄文時代末期にあたる紀元前11世紀に建国された古代イスラエル王国。しかし度重なる戦乱で国は滅亡。同時に12のうち10もの氏族が国外に逃れ消えてしまった。失われた実氏族はアジア各地に散っていったようなのです。失われた十氏族が日本に来ていたというのか。我々はその痕跡を日本の古文書の中に見つけ出した。遠くシルクロードの果てから127件もの民を連れてやってきた大集団。その名は旗氏。その正体に迫る1300年前のお宝が残されていた。ボロボロですもんね。1300年も昔のものでございますから。1300年こういうお面なんです。これ随分鼻が西洋人の顔ですから、鼻の高いお顔ですから、イスラエルかユダヤの神さんに旅でのいう話も出てくるわけなんです。そして今年3月、驚くべき人物が成田に降り立っていた。イスラエルの調査機関アミシャウ代表アビハイル氏。彼は世界中に散った十氏族の末裔を DNA 鑑定などにより探索。ミャンマーにいたマナセ族など800名の人々をイスラエルに帰還させている。今後の調査対象国としてあなた方が暮らす日本も入っているんです。なんと日本も調査の対象に入っているという。日本に来て真っ先に向かったのは長野県諏訪大社だった。この地に何があるというのか。彼の目に留まったのは守屋山。すると途端に居住まいを正し、山に向かって神妙に祈り始めた。モリアという名はイスラエルの神から来ています。私は実氏族がこの地に来たと信じています。それが誰なのかは分かりませんが。そしてついに謎の解明に向け大きく動き出す。
Em resultado de pesquisas, descobriu-se que no Japão estiveram presentes as tribos de Gad e Efraim. Parte do shintoísmo religioso japonês veio do paganismo de Efraim. Algumas tribos indígenas da América do Norte são reconhecidas como membros das 10 tribos perdidas do Reino do Norte de Israel. Algumas tribos se reconhecem como pertencentes à tribo de Zebulon. No livro The History of the American Indians, de James Adair, traz detalhes sobre o reconhecimento de algumas tribos indígenas como sendo pertencente às 10 tribos perdidas do Reino de Israel. Eles também citam a existência de um grande patriarca chamado Aquamani, que é bem similar ao que nós conhecemos como Abraão, né? Os Cherokees não permitem a adoração de ídolos, o que, segundo eles dizem ser parte de sua antiga lei religiosa. Eles possuem 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Eles consideram porco um animal com carne imunda. Uau, que interessante esses índios. As músicas cerimoniais deles, em geral, começam com Halel, Aleluia. Yeah, Aleluia. Ok? O dominicano Diego de Duran, assim como o primeiro bispo de Quito, escreveram convictos que conviviam com judeus. Na verdade, eles estavam falando sobre índios americanos. Um outro viajante, Antônio de Montesinos, publicou em 1644 uma relação onde ele garante ter tido um encontro com índios colombianos que o teriam saudado com a seguinte saudação: Ó Israel, nosso Deus é o nosso único Senhor. E houve uma deportação. E, na verdade, a história vai perder contato com 10 das 12 tribos de Israel. Existe um escrito que fala que uma parte do povo de Israel teria migrado pacificamente para trás num rio chamado Sabation. O problema é que ninguém sabe onde é que esse rio onde é que ele existe, se é que ele existe. Além do mais, na Bíblia, ou seja, no Velho Testamento, a palavra rio, a palavra mar e a palavra oceano, elas, em geral, elas se confundem em sentido e em significado. Portanto, havia uma evidência bíblica que o povo de Israel poderia ter migrado em direção a uma determinada parte do mundo que era completamente desconhecida. Um outro português judeu, refugiado aqui em Amsterdã, escreveu um livro que ficou muito famoso, A Pedra Gloriosa. Inclusive, esse livro foi ilustrado por Rembrandt. Ali, ele também afirma, categórico, ter certeza que os índios americanos eram descendentes dos hebreus. Se isso tudo já não fosse suficiente para deixar os europeus apavorados, no século XI, um rabino do sul da França, um rabino provençal chamado David Kimchi, ele escreveu um curiosíssimo relato onde ele deixava bem claro que uma parte do povo de Israel teria migrado para uma ilha, e essa ilha, atenção, estou falando de um escrito do século XI, essa ilha já falava de um país chamado Brasil. Muito bem, uma vez que você tem essas coincidências, uma vez que você tem esses escritos, tudo levava a crer que realmente os índios eram descendentes de Israel. Para piorar a situação, eu estou falando para piorar do ponto de vista desta interpretação, o que acontece? Se você que está me ouvindo agora já teve a oportunidade de escutar hebraico e de escutar tupi ou qualquer língua do ramo tupi-guarani, você vai perceber que existe uma série de coincidências fonéticas. São línguas que são bem parecidas. Portanto, os padres mais ilustrados, quando começaram a chegar no Novo Mundo, esses então foram entrando em estado de pânico, que para eles havia uma série de coincidências linguísticas. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום,
לרוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים, יהי אור, והיה אור. From deep inside Africa, a sound is emanating that is causing reverberations around the world. Existe ainda milhares de israelitas misturados em todas as nações, sem sequer saberem da sua história e de quem são descendentes. Fato é de que a bênção de Yaakov sobre Menaché e Efraim, que se tornariam uma multidão de nações, se cumpriu. Tudo isso para cumprir aquilo que fora prometido a Abraão, de que sua descendência abençoaria todas as nações, se misturaria entre elas e faria com que fossem enxertadas no propósito do Criador. Mas qual o plano do Criador para resgatar os remanescentes das 10 tribos perdidas de Israel? E para juntar Yehudá e Israel novamente em um só reino? Efraim se misturou entre as nações. Estrangeiros devoram sua força, e ele não entende isso. Cabelos grisalhos estão sobre ele, e ele ainda não entende. Oséias 7, 8 e 9. Eu conheço Efraim. Israel não se escondeu de mim. Mas agora, ó Efraim, tu cometeste prostituição. Israel está contaminado. Oséias 5, 3. Efraim será desolado no dia da repreensão. Eu serei para Efraim como um leão. Eu mesmo o dilacerarei e ninguém o salvará. Oséias 5, 9, 14. Como Yaakov havia profetizado, Efraim se misturou às nações e se tornou gentil. Seria esse o fim da casa de Israel representada por Efraim? Sabendo que Efraim não sabia mais quem era e que estava entregue à idolatria entre as nações e em plena ruína, Yahweh se compadeceu pela casa de Israel. Sentiu compaixão pelas 10 tribos perdidas por causa da promessa a seu servo Yaakov. Como desistirei de ti, Efraim? Como poderia eu deixar de ti, Israel? Meu coração bate dentro de mim.
minha piedade está se crescendo por ti. Eu não executarei o ardor da minha ira totalmente. Eu não te destruirei, porque eu sou Elohim e não homem. O puro no meio de ti, eu não virei a ti em completa inimizade. As 10 tribos dispersas de Israel não seriam abandonadas. Começa a ser divulgado um plano para trazer de volta a casa de Israel às suas origens israelitas. Mas isso não foi feito por causa do arrependimento de Efraim, mas sim pela compaixão de Yahweh. Mas agora, assim diz Yahweh que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, e ao sul: não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A única coisa que Yahweh pede de volta é que Efraim se justifique. Yahweh chama todas as nações a testemunhar isso. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem. E se ouça e se diga: é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahweh, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibam e acreditem em mim. Entendo que eu sou o mesmo, e que antes de mim Elohim nenhum se formou, e depois de mim nenhum veio a existir. Israel sempre foi um povo de dura serviço. As 10 tribos do norte principalmente, pois diferente dos judeus, abandonaram os estatutos e quebraram a aliança. Mas tu não me invocaste, ó Jacó, mas tu tens te cansado de mim, ó Israel. Tu não me trouxeste nem um pouco do rebanho de tuas ofertas queimadas. Nem tens tu me honrado com teus sacrifícios. Tu não me compraste nenhuma cana doce com dinheiro, nem me satisfez com a gordura de teus sacrifícios. Mas tu tens me servido com os teus pecados. Tu tens me cansado com tuas iniquidades. Eu, somente eu, sou este que apaga tuas transgressões por minha própria causa, e não me lembrarei dos teus pecados. Lembra-te de mim. Arrazoemos nós juntos sobre o juízo. Pleiteia comigo para que tu venhas ser justificado. As 10 tribos do reino do norte já não existiam como povo. Sequer viviam como israelitas. Até hoje, a maioria dos descendentes de Israel nem imagina quem realmente é e vive distante de suas origens. Em resumo, Israel quebrou o contrato da aliança, o casamento com Yahweh. No mundo jurídico, a quebra de um contrato significa o fim do vínculo entre as duas partes contratadas e significa que quem quebrou o contrato terá alguma multa a pagar. Israel perdeu o vínculo com Yahweh e pagou muito caro por isso. Assim diz Yahweh Elohim de Israel, dizendo:
Escreve todas as palavras que eu te falei num rolo. Porque eis que dias virão, diz Yahweh, que eu voltarei atrás, concernente ao exílio de meu povo Israel e Yahudá, diz Yahweh, e farei com que eles retornem para a terra que eu dei a seus pais, e eles a possuirão. Portanto, não temas, ó meu servo Jacó, diz Yahweh, nem fiques desencorajado, ó Israel, pois eis que eu te salvarei das terras de longe, e a tua semente da terra de seu exílio. E Jacó há de retornar, e ficará em descanso, e ficará em paz, e ninguém o atemorizará, porque eu sou contigo, diz Yahweh, para salvar-te, embora eu venha fazer um fim completo de todas as nações, para onde eu te espalhei, ainda assim eu não farei um fim completo de ti, mas eu te corrigirei em medida, e não te deixarei de todo impune. E Yahweh diz que destruirá as nações, mas preservará Israel, seu povo. E vós sereis meu povo, e eu serei vosso Elohim. Eis que o vendaval de Yahweh sairá com furor, uma tempestade contínua cairá levando agonia sobre a cabeça dos perversos. O furor tenaz de Yahweh não há de retornar, até que ele tenha feito isto, e até que ele execute os intentos do seu coração. Nos últimos dias, vocês considerarão isso. Veja que esta é uma profecia futura, para os últimos dias. São tantas as profecias sobre o retorno das 10 tribos perdidas de Israel, que poderíamos fazer uma temporada inteira apenas sobre esses textos e profecias. Mas indo ao ponto principal, os filhos perdidos das tribos irão retornar às suas origens e costumes, irão reconhecer sua identidade e precisarão de mudança e arrependimento. Uma vez que quem quebrou o contrato foi Israel e não Yahweh. É comum ouvirmos dizer que estamos em uma nova aliança, porque a antiga aliança era falha. Mas isto não é verdade. Quem falhou foi o povo de Israel. Se desviaram a ídolos, praticaram imoralidade e tudo o que Yahweh pedia que não fizessem. O profeta Jeremias profetizou. Porque assim diz Yahweh: cantai com alegria por Jacó, e gritai entre os chefes das nações. Publicai, louvem dizendo: Yahweh salvou seu povo, o restante de Israel. Eis que eu tornarei a trazê-los da nação do norte, e a juntá-los-ei dos confins da terra. Mas como trazer de volta um filho rebelde? Um filho que foi morar em terras distantes e se rebelou contra o pai? Essa história te parece familiar? Se sim, você está quase entendendo as Escrituras. Se ainda não entendeu, tenha calma. Você vai entender e vai se maravilhar com isso. Para que Israel voltasse, ele teria que se submeter novamente ao contrato com Yahweh, a Torá. Mas Yahweh fará com eles uma aliança diferente. Dias virão, diz Yahweh, que eu farei uma aliança renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta será a aliança que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Yahweh, eu porei minha Torá no seu interior, e eu a escreverei em seus corações, e serei seu Elohim, e eles serão meu povo. Qual a diferença dessa aliança? A aliança
era que o povo de Israel não teria mais a Torá escrita em rolos de papiros ou em pedras, como antes, mas teriam em seu coração, no seu íntimo, não como uma lei ou uma obrigação, mas com amor aos mandamentos. Mas como isso seria feito? Você ouviu a vida toda que as ovelhas perdidas eram os fiéis da sua igreja, que haviam saído de sua denominação religiosa. Mas e se você souber que não é disso que se trata? Peço agora que você deixe de lado suas convicções religiosas e olhe apenas para as Escrituras, sem dogmas e sem religiosidade. Yeshayahu, o profeta Isaías, profetizou: Ele vos será por um lugar de refúgio, mas por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, como uma cilada e uma armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muitos entre ambas as casas hão de tropeçar e cair, e serão quebrantados, e serão enlaçados e arrebatados. Sela o testemunho, sela a Torá entre meus discípulos. Quem é esta pedra de tropeço? Quem é este que selaria a Torá? Quem quebrantaria e arrebataria Israel de entre as nações? Haverá um dia que os chamados Netzarim, os que vigiam sobre o monte Efraim, gritarão: levantai-vos e subamos a Sião, a Yahua nosso Elohim. Eis que dias virão, diz Yahua, que eu levantarei a David um ramo justo, e um rei governará e prosperará, e executará julgamento e justiça na terra. Em seus dias Yahudá será salvo, e Israel habitará em segurança, e eles habitarão na sua própria terra. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias de antigamente. Com as duas casas separadas, o tabernáculo de David está caído, mas ele será erguido novamente, e Israel será uma só nação. Como dissemos no início, Yahua havia se divorciado de Israel. Agora, ele quer Israel de volta, mas em sua própria lei está impedido de casar-se novamente com Israel. Afinal, Efraim se prostituiu com os ídolos. A lei do divórcio impedia que, caso o homem se divorciasse de sua esposa, voltasse a casar com ela novamente. Isso era algo abominável. Se um homem se divorciar de sua mulher, e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Violar o mandamento da Torá é um pecado, e Yahua não pode pecar, tampouco agir contra a sua própria palavra. Só havia uma condição da mulher estar livre para casar-se de novo: a morte do marido. No próximo episódio vamos conhecer o resgatador de Israel, aquele que deu sua vida para casar novamente com seu povo e para resgatá-los dentre as nações. E daremos detalhes de como sua morte permitiu que Israel voltasse a Yahua em um novo casamento, em uma aliança renovada.
Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. כאשר מציון לשבי לקחו אותך כל הכהנים באו ביגון גדול זה היה קיומה שכסתה פנים אנשל אלוהים היה עצוב עצוב מאוד ירושלים מדוע לא הרס אלוהים